Dando início agora ao programa Dialogue Mais com Luísa. Você sabe o que fez brotar o seu conflito? Com Luísa Santo. Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Sou Luísa Santo, especialista em conflitos pessoais e interpessoais e terapeuta de reprocessamento generativo, ou TRG, como é mais facilmente denominada. E agora inicio mais um programa Dialogue Mais com Luísa. Hoje eu vou falar sobre os 8 princípios do processo de mediação. O processo de mediação depende de alguns princípios abordados na lei de mediação. O primeiro princípio é o da imparcialidade do mediador. Esse princípio garante a você que está participando como um dos conflitantes neste procedimento a certeza de que o mediador os ajude a se comunicarem de forma igual e equilibrada. O acolhimento, o respeito e o reconhecimento das questões é o mesmo para as partes, ainda que a subjetividade abordada neste tipo de procedimento possam ser diferentes. O mediador é neutro quanto aos quesitos apresentados pelas partes. Ele não os julga e contribui para as partes se escutarem com o fim de se entenderem. Afinal, quem conhece as próprias dores são vocês, os envolvidos no conflito. O segundo princípio é sobre a isonomia entre as partes. No processo de mediação, a isonomia significa que você e seu adverso serão vistos pelo mediador como iguais, em suas tristezas e alegrias, ou seja, as emoções de cada qual merecem o mesmo respeito. O terceiro é a oralidade. No processo de mediação, a prioridade da fala é das partes e é direta, porque você não é representado por um terceiro ao manifestar o motivo do seu embate. O terceiro, na realidade, é o mediador que escuta, faz perguntas quando necessário e dá o mesmo tempo de fala aos envolvidos neste conflito. O quarto princípio é a informalidade. A informalidade no processo de mediação se deve ao fato de que você pode falar por si e mostrar tudo aquilo que realmente o incomoda na questão conflituosa. Você é acolhido e reconhecido nesse tipo de resolução de conflitos, de tal forma que você se sente à vontade para falar e percebe que está sendo escutado em tudo aquilo que o aborrece, em uma linguagem simples e coloquial que possibilita a fluidez da conversa entre todos. O quinto princípio é a autonomia da vontade das partes. Vejam, qual é o significado de autonomia de vontade das partes? Bom, autonomia significa a capacidade que uma pessoa possui para decidir o que é melhor para si. A autonomia também não deve ser entendida como um direito absoluto, uma vez que seus limites são dados pelo respeito à dignidade e à liberdade dos outros e da coletividade. Disto pode-se concluir que você tem autonomia para decidir sobre o seu conflito, porém deve respeitar a liberdade e a dignidade daquele com quem se confronta, para que o conflito seja solucionado sem causar danos pessoais ao seu antagônico. A sua vontade se esclarece no processo de mediação, uma vez que suas questões subjetivas que envolvem suas necessidades e também os interesses são apresentadas àquele com o qual você confronta. O sexto princípio é a busca do consenso. O que significa a busca do consenso? O princípio da busca do consenso tem como pressuposto a autonomia dos envolvidos em relação às decisões sobre as questões que envolvem o conflito, partindo da ideia de que cabe às partes a escolha do que for melhor para si.
Ao buscar o consenso para solucionar o conflito, você dignifica a sua vontade, bem como a do outro, porque ainda que a conversa tenha se iniciado por força do embate, os esclarecimentos sobre os fatos ocorridos demonstram que, na maioria das vezes, foi um ruído na conversa entre você e o seu oponente que os levou ao confronto. Sanadas as dúvidas e mal-entendidos, vocês serão capazes de perceber o que realmente ocorreu. Isso é possível porque o mediador trata da subjetividade do conflito e assim vocês conseguem resolver o caso concreto com maior clareza e tranquilidade. O 7º princípio é a confidencialidade. A confidencialidade é definida em um termo por meio do qual as partes se comprometem a manter sigilo de determinadas informações trocadas. Portanto, enquanto dura a execução de um projeto, negócio ou atividade combinado entre os envolvidos. Simplificando tudo isso, isso quer dizer que o que se passa no âmbito da mediação, ao relatarem o acontecido, deverá se manter em sigilo, a menos que seja relatado um crime. 8º princípio é a boa-fé. Qual o significado de boa-fé? A boa-fé acontece se houver retidão, sinceridade e boas intenções das partes. Considera-se, na mediação, que as pessoas de boa-fé estão convictas de agir ou portar-se com justiça e lealdade com relação a alguém, a determinados princípios. No processo de mediação, pressupõe-se que, ainda que os ânimos estejam acirrados, as emoções à flor da pele, os sentimentos que as partes apresentam são reais e verdadeiros e devem ser reconhecidos e acalentados para que haja um entendimento entre eles. Portanto, existe o conflito, mas não a má-fé, configurando-se, portanto, a boa-fé. Vez ou outra, quando detectada a má-fé, a mediação não acontece, para o bem de todos. Estes são os princípios que regem a mediação. Procedimento este que muito ajuda aos conflitantes, pois oferece a oportunidade de explanarem e decidirem sobre aquilo que os levou ao confronto. Quanto mais decidimos o que nos aborrece, mais responsáveis e conscientes de que as rédeas de nossas vidas, quem as maneja somos nós. Agradeço aos ouvintes da Rádio Cloud Coaching e informo que, caso queiram dialogar comigo, meu Instagram é @luisasanto3637. Até o próximo. Chegamos ao final do programa Dialogue Mais com Luísa. Você sabe o que fez brotar o seu conflito? Com Luísa Santo. Se ligue. Dialogue Mais com Luísa. Você sabe o que fez brotar o seu conflito? Com Luísa Santo, sempre às quartas-feiras, às 14h, com reprise na quinta às 17 horas e na sexta às 13 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.